A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou Alfeu Balbinotti, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre a Igreja Eleita, através dos comentários do pastor Douglas Batista, e nós estamos na lição de número 10, do dia 7 de junho de 2020. E o tema dessa lição é a intercessão pelos Efésios. Em outras palavras, a intercessão é um pedido que Paulo faz diante de Deus em favor dos Efésios. Ele já havia feito isso no capítulo 1 e agora então, nesse capítulo 3, ele novamente ora em favor dos Efésios. Diz o nosso texto áureo: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, os versículos 14 e 15. E a nossa verdade é prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Temas que vão ser desenvolvidos no decorrer desta lição. A nossa leitura em classe está em Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao 21, e o nosso objetivo geral é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então, diz a nossa introdução: após revelar o mistério oculto, esse mistério oculto que Paulo revelou nos capítulos anteriores, é a Igreja de Cristo, que é formada de judeus e gentios. Então, após ele revelar esse mistério e todas as suas dádivas, todas as bênçãos que Deus tem para esta igreja, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. E isso está ali na nossa leitura em classe, a oração que ele faz. E se nós olharmos para o verso 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, ou seja, pela causa da igreja, a igreja que ele esclareceu, que é formada então de pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo de todas as nações, tribos e raças, ou seja, tanto judeus quanto gentios fazem parte dessa igreja, e agora Paulo ora em favor dessa igreja. Então ele continua dizendo: na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, ou seja, o que Deus faz, muitas vezes ele nos surpreende, pois ele faz além, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes um milagre é tão grande que a nossa mente, a nossa consciência não consegue compreender. Mas esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Ele opera e faz tudo isso, todas essas coisas. Então, refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Primeiro tópico: corroborados com o poder do Espírito. Corroborados significa fortalecidos com o poder do Espírito. Então, o comentário que antecede os 3 subtópicos diz assim: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Isso está ali nos versos 16 a 17. Primeiro subtópico diz que as riquezas da sua glória. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, no capítulo 1 e o verso 17. Cheio de abundantes riquezas da sua graça, ou seja, tudo aquilo que o nosso homem interior precisa, tudo aquilo que a nossa alma necessita, né? Aquele sossego, aquela paz, aquela tranquilidade que só a salvação em Cristo Jesus opera em nós e pode dar, tudo isso nós alcançamos por essas abundantes riquezas da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo o que nós precisamos, Deus tem para nos oferecer.
Basta que o busquemos, né, de coração, de alma, de espírito, que adoremos Ele como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Então isso significa que Ele é possuidor de todas as glórias, ou seja, o próprio Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, e tudo aquilo que Ele opera em nós é para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, ou seja, de nós mesmos não somos capazes de operar ou fazer muitas coisas, a não ser naquele dom, naquela graça natural que Deus nos deu, mas tudo aquilo que nós fizemos, tudo o que somos, o que desenvolvemos, o que praticamos, o que fazemos na nossa vida, é porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está sobre a nossa vida, e a honra e a glória sempre serão e deverão ser dadas ao nosso Deus. Nenhuma honra e glória nos pertence, mas sim ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele é despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Vejo que Deus é poderoso para fazer isso na vida da sua igreja. Às vezes Ele faz muito além daquilo que nós pensamos, mas também, às vezes, nós não recebemos aquilo que pedimos, porque a vontade do Senhor, como o Senhor é conhecedor de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós, às vezes Ele não nos concede aquilo que nós pedimos ou queremos, porque pode ser que isso não se torne uma bênção no dia de amanhã para nós. Mas Deus é despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Aqueles que o servem estarão sujeitos a receber essas bênçãos, graças a Deus. Então, em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, ou seja, a nossa vida como membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, Cristo precisa habitar em nós. E também que nós compreendêssemos o amor divino e tivéssemos pleno desenvolvimento espiritual. Então, a nossa caminhada de fé, a nossa trajetória na nossa vida, enquanto Jesus não vier nos buscar, nós precisamos buscar esse poder, deixar que Cristo habite no nosso coração, na nossa alma. Aí sim nós vamos então compreender o amor divino, nós vamos entender algo que é difícil de explicar, né? Mas nós podemos experimentar esse amor de Cristo na nossa vida e crescermos espiritualmente. Não deixar que as pequeninas coisas que surgem, que acontecem na nossa vida, sejam um empecilho para a nossa fé, para a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, pois estamos aprendendo, crescendo, desenvolvendo a nossa salvação. Paulo, em Colossenses 1:11, ele está orando, e vamos ver essa citação em Colossenses 1:11. Vamos encontrar aqui Colossenses 1:11. Ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, Paulo aos Colossenses também fala sobre esse fortalecimento com todo o poder, para nós podermos vencer tudo aquilo que a nossa natureza gera, tudo aquilo que o mundo oferece, para que a nossa comunhão com o Senhor não seja desfeita em momento algum. Segundo subtópico, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada. Corroborada, já vimos, é fortalecida com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, Paulo está dizendo, ali em Filipenses 4:13, uma expressão assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo pede para que a igreja de Éfeso seja fortalecida em Cristo Jesus. Então, com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, de acordo com a vontade do Senhor, eu tudo posso fazer naquele que me fortalece. Dentro da vontade do Senhor,
Ele vai estar conosco, vai nos ajudar, vai nos fortalecer para que não venhamos a desanimar. O homem interior precisa ser fortalecido. O nosso exterior vai às vezes se corrompendo porque a natureza desse homem, ela é fraca, é frágil. E às vezes somos fragilizados pelas consequências que a vida gera em função de o pecado estar dominando no meio do mundo, nessa terra. Mas no homem interior, Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo vai nos fortalecer. E se nós estivermos fortalecidos interiormente, estaremos também aptos para enfrentar todas as dificuldades e lutas que surgem na nossa vida. E esse é um fortalecimento, Paulo diz aqui aos Efésios, que não deve ser esporádico de vez em quando, mas deve ser diário, todos os dias termos um contato, uma comunhão, um momento de devoção com o Senhor para nos revigorarmos, para nos fortalecermos no Senhor e na graça do seu poder, para podermos vencer em nome de Jesus Cristo. Então, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Ou seja, nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo que foi enviado por Jesus Cristo quando ele subiu. Ele disse que nós não ficaríamos órfãos, ele enviaria o Espírito Santo e para sermos fortalecidos, revestidos desse poder, nós precisamos aguardar no Senhor, como os discípulos aguardaram no Pentecostes, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e eles foram revestidos, fortalecidos, de poder, segundo a presença e a chegada do Espírito Santo na vida deles. Então, no homem interior, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui Paulo também na carta aqui aos Efésios, no capítulo 5:18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que vai nos dar graça para nós vencermos. É a única fonte para o homem interior ser fortalecido. O Espírito Santo, dele vem a graça, a força e o poder. E ele atua no homem interior e capacita o crente a perseverar. É isso que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida, nos dar graça para perseverar, manter-se afastado do pecado, separado do pecado. Isso significa que o nosso desenvolvimento espiritual, na nossa caminhada, nós vamos nos santificando a cada dia, a cada momento, a cada manhã, porque é o Espírito Santo, já diz, ele vai nos santificar, vai nos dar graça para nos afastarmos do pecado e compreender as coisas espirituais. Então o Espírito Santo nos dá a capacidade, nos capacita a compreender, a entender as coisas espirituais. Em 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 2, que cita aqui o comentarista, versos 12 a 16, sobre a nossa natureza espiritual, sobre a presença do Espírito Santo, que nos faz discernir todas as coisas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o verso 16 finaliza dizendo que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo em nós, nós vamos fazer a vontade do Senhor. Nós vamos nos interrogar: posso fazer? O que devo fazer? Está certo? Isso é bom, é agradável aos olhos do Senhor? Então nós vamos ter o mesmo pensamento que Cristo teve quando esteve nesta terra. Nós vamos pensar, nós vamos agir, nós vamos fazer como Jesus Cristo fez quando esteve nesta terra. Então, é através do Espírito Santo que nós somos fortalecidos com poder. Terceiro subtópico, habitados por Cristo, através do Espírito Santo. Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios 6 e 19. 1 Coríntios 6 e 19. Vamos encontrar aqui. 1 Coríntios 6 e 19,
Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se o Espírito Santo habita em nós, Cristo está habitando em nós, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa, Deus. Então nós somos aqui, o apóstolo está dizendo, né, que ele orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Nós somos agora então um corpo aonde a presença de Cristo pelo Espírito Santo está habitando, e isso vem pela fé nos nossos corações. A nossa fé deve ser alimentada, deve ser fortalecida através da pregação, através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Então, para que Cristo habite em nós, nós precisamos alimentar e fortalecer a nossa fé. E a nossa fé vai nos levar a algo que agrada muito a Deus, que é a obediência. Foi assim que Jesus Cristo venceu. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Ou seja, todos os projetos, todos os planos, tudo aquilo que a igreja do Senhor, enquanto estiver aqui, tem como proposta para fazer, deve fazer segundo a vontade do Senhor, segundo a direção do Espírito Santo, Cristo habitando na igreja. Não o mundo entrando na igreja, mas sim Cristo, a sua glória, a sua majestade, ela possa preencher toda a igreja, todo o homem interior que somos nós, membros dessa igreja de Cristo. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Sem Jesus Cristo nós não vencemos. Vamos ler Mateus 16 e 18. Mateus 16 e 18 diz assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse particular desse versículo já vimos em outras lições, mas aqui nós vemos que se Cristo estiver presente na igreja, ela vai subsistir, ela vai prevalecer, ela vai vencer sobre todo o mal. Então, a missão da igreja, nesse subtópico, podemos concluir dizendo que a sua missão é cumprir plenamente o seu ministério em Cristo Jesus, de pregar e de anunciar as boas novas, ser de fato a verdadeira luz e o sal da terra, como está ali em Mateus 6, 13 e 14. Muito bem, então nós completamos essa primeira parte. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre sermos arraigados e fundados em amor. Arraigado significa alicerçado, firmado, enraizado. Ser arraigado, onde as raízes penetram, vão até o fundo e dão sustentação àquela árvore, se nós pensarmos numa árvore. Então, ser arraigado e fundado no amor, formar raízes sobre o amor, né? Então, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo deve ser a mensagem central, a mensagem deve ser cristocêntrica, para que as pessoas entendam João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Isso nós podemos ver no verso 19 da nossa leitura, ou aqui pela Bíblia, que diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então vejam que o amor de Cristo, ele vai além do nosso entendimento. Como eu disse no verso de João 13,16,
de tal maneira que nós não conseguimos entender, só podemos experimentar. Experimentar o amor de Deus na sua vida, sim, através de Jesus Cristo. Mas é difícil explicar em palavras e de entender com a nossa mente. Mas Paulo desejava a igreja de Éfeso que ela entendesse e exercitasse, não só entender, mas exercitar o amor de Deus, de Jesus Cristo na sua vida, na vida da igreja. Primeiro subtópico, amor, a virtude cristã. A maior das virtudes é o amor. Nas Escrituras, o amor é atributo divino, é algo que pertence a Deus. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em 1 João 4:8. Então, foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Esse amor foi tão grande, tão intenso, que nós só podemos experimentá-lo. Difícil de entendê-lo, como eu disse. Mas se nós não amarmos, nós não vamos conhecer a Deus, porque Deus é amor. E se nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo vai dispensar amor nos nossos corações. Nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, mas também vamos amar o nosso próximo como nós mesmos nos amamos. Esse desenvolvimento, esse crescimento do amor, só o Espírito Santo pode gerar dentro de nós, fazendo com que a nossa natureza terrena, carnal, seja desfeita, para que aflore de dentro de nós, que brote de dentro de nós as fontes para a vida através do amor de Jesus Cristo. Então foi por amor que Cristo se entregou. O amor é o resumo da lei e dos profetas. É quando Jesus Cristo cita, os dois principais mandamentos, como eu citei há pouco, e no final ele diz que isso tudo resume toda a lei e todos os profetas. Então, o amor é a principal das virtudes que o cristão deve buscar. E uma das virtudes, a primeira virtude do fruto do Espírito Santo é amor. Então, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João 3,17 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, nós vamos compreender, podemos nos avaliar, fazer uma autoavaliação em nós mesmos, se nós estamos sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo e se temos a mente de Cristo, se nós estamos expressando esse amor que foi gerado em nós pelo poder do Espírito Santo através dessas atitudes concretas. Na prática é que nós precisamos demonstrar o amor de Deus, como ele fez enquanto esteve nessa terra. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Vamos para 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então veja que ali Paulo escreve aos Coríntios, nesse capítulo 13, falando que o amor é o dom supremo. Então ele conclui esse capítulo dizendo que permanecem três coisas: fé, esperança e o amor. Mas o maior destes três é o amor. Porque eu posso ter tudo na minha vida. Todo o restante, como ele diz aqui, eu posso ter todos os dons, conhecer todos os mistérios, mas se eu não tiver amor, nada serei. Então eu posso ser tudo no meu ser, na minha alma, eu posso desenvolver todas as virtudes, mas se eu negligenciar o amor,
nada disso vai adiantar, porque tudo se expressa através do amor, gestos de amor, práticas de amor, atitudes concretas. Então, o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, enraizado e alicerçado no amor. Todas as práticas da igreja do Senhor, que somos nós, membros dela, devem estar alicerçadas no amor. O amor que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, inserido dentro de nós para que ele se manifeste em atitudes concretas. Segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. A expressão arraigados e fundados em amor, que é o verso 17, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Então, se tomarmos como exemplo aqui a casa bem alicerçada, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 7, 24 e 27, que se uma casa ela está firmada sobre um bom fundamento, sobre uma rocha, pode vir o vento, a chuva, as tempestades, e ela não vai cair. Mas se ela for edificada sobre a areia, então vem os ventos, a chuva, e as chuvas podem então levar essa casa. Isso também foi visto em outra lição. Mas se esta casa, se a nossa vida, se o templo do Espírito Santo que somos nós estiver bem firmado, bem enraizado sobre a rocha ali, bem juntinho, buscando se firmar nela, então nada vai abater a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Nós estaremos num porto seguro que nos levará às mansões celestiais. Indica que sem amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. Vejam que não foi citada uma dimensão, um tamanho, mas compreender essa largura, essa profundidade, esse comprimento e essa altura. Ou seja, eu entendo que tudo isso abrange os céus e a terra. Esse amor de Deus, ele abrange, ele completa todo, ele está em todo o universo. Aonde quer que um homem esteja, ali pode estar o amor de Deus. A presença do Senhor pode estar ali nele, se ele crer, se ele quiser deixar que o Espírito Santo habite na sua vida através de Jesus Cristo, seu e nosso Salvador. Então, o uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo que excede todo entendimento. Como dissemos antes, vai além daquilo que nós podemos compreender e entender. E indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus, de tão grande que é esse amor. Terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Se nós podemos medir a intensidade, quanto intenso é esse amor. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Vamos ler aqui 1 João 4, dos versos 10 a 11. 1 João 4, dos versos 10 a 11. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se nós não conseguimos compreender e entender a dimensão, a intensidade do amor de Deus, porque ele foi de tal maneira que de fato é difícil compreender, mas, repito, nós podemos experimentar, assim também nós devemos nos amar uns aos outros.
com a mesma intensidade com que Deus amou o mundo e entregou seu Filho para morrer em nosso lugar, para alcançarmos a salvação da nossa alma e vida eterna com Deus, assim deve ser esse amor entre nós, uns com os outros, e não só com os irmãos, com os amigos, mas com até os inimigos, pois o amor de Deus, ele abrange os céus e a terra, ele veio para salvar a todos. Então, nós devemos buscar no nosso relacionamento como igreja, como família, na sociedade, manifestar esse amor de uns para com os outros, na mesma proporção, com todas as nossas forças, com toda a intensidade. Por isso Paulo ora para que eles tivessem poder, para que o Espírito Santo viesse sobre nós, sobre eles, sobre a igreja de Éfeso, para nós podermos vencer o mal que há em nós e poder manifestar esse genuíno e tão grande amor que vem de Deus. Então, cheios de toda a plenitude de Deus, o verso 19 da nossa leitura de Efésios diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ser cheios, plenitude é completo, estar completo de Deus na tua e na minha vida. Ou seja, algumas coisas que essa plenitude, oferece para nós quando vem sobre nós e nós obedecemos a Deus e fazemos segundo a vontade do Senhor com a mente de Cristo. Isso vai gerar dentro de nós vida, vai gerar dentro de nós alegria, vai gerar gratidão, vai gerar mais amor, mais esperança, mais nos tornaremos mais independentes das circunstâncias da vida, Não importa se elas serão boas ou más, mas nós vamos continuar manifestando esse amor como Jesus Cristo manifestou e deixou as suas marcas para que nós pudéssemos compreender isso. Então, cheios de toda a plenitude de Deus, a intensidade, então nós podemos ver em João 3,16 que citamos ontem, que Deus amou de tal maneira, essa tal maneira é que é difícil de nós compreendermos, mas nós podemos experimentar, comprovar o quão intenso e bom é esse amor de Deus. Então, graças a Deus que o amor de Deus se manifestou. Terceiro tópico: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Vai além do nosso pensamento a bênção de Deus. Então, o primeiro subtópico diz a dimensão das bênçãos divinas. Dimensão, tamanho, grandeza dessas bênçãos. Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou muito mais abundantemente, parece que às vezes fica confuso na nossa mente. Mas é isso mesmo que ele faz, muito mais, além, é muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vejam que aquilo que nós pedimos, muito mais daquilo que nós pedimos, o apóstolo João, em 1 João 5,14, falando sobre a intercessão, ele diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então o apóstolo João está dizendo aqui sobre o pedir, está falando sobre o pedir. E se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. E quando Deus nos ouve e opera, às vezes nós ficamos surpresos, ele nos surpreende, porque ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E isso está ali no verso 20 do capítulo 3 da nossa leitura, que se refere àquilo que nós pensamos, ou em João também no capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, o verso 21 mostra o pensamento de Marta. Vamos ver aqui em João capítulo
11. Vamos voltar aqui para João. No capítulo 11, nós encontramos aqui no verso 21, Marta diz assim, ó: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então Marta pensou que, como Jesus se atrasou, que se ele estivesse ali, tivesse chegado em tempo, Lázaro não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Porém, na sequência da conversa de Jesus com Marta, nós vamos ver que Jesus ressuscita Lázaro, né? Pede para ele vir para fora. Então, aquilo que Marta pensou, que se Jesus estivesse ali presente, o seu irmão não teria falecido, porque Jesus era poderoso para curá-lo, Jesus fez muito mais além daquilo que Marta pensou. Jesus ressuscitou Lázaro. Então ele faz às vezes mais, muito mais, sim. Nós já experimentamos isso na vida, ele faz muito mais daquilo que nós pensamos, quando está dentro da sua vontade. Graças a Deus por isso. Os pensamentos do Senhor, ele diz ainda aqui o comentarista, são muito mais altos que os nossos. E ele cita Isaías 55 e 9. Por isso que a nossa mente não consegue entender a dimensão das bênçãos divinas. Eles são mais altos os pensamentos, vão além daquilo que nós pensamos. E nós, às vezes, não compreendemos, mas damos graças a Deus quando isso acontece na nossa vida. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. Então, o tamanho, a grandeza, fica difícil nós darmos uma dimensão, um tamanho, né, para essas bênçãos. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações, ou seja, mesmo que os homens fiéis a Deus oraram e tinham grande fé, Deus pode operar muito mais além da fé de cada um destes, de cada um de nós. Então, graças a Deus, é Deus manifestando a sua misericórdia e o seu amor sobre a vida dos seus. Segundo subtópico, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Em João 4:24, diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando ele estava ali naquela conversa com a mulher samaritana, ele cita isso. E Deus, no verso 23, que antecede esse versículo, diz que Deus procura tais adoradores. Adorar em espírito e em verdade é quando esse amor que é gerado dentro de nós pelo Espírito Santo se manifesta na nossa vida, no nosso espírito, age em nosso espírito e nós pregamos, nós manifestamos a verdade, a justiça, né, que procede de Deus na nossa vida e através da nossa vida pode alcançar os demais, as outras pessoas. Então, adorar em espírito e em verdade é o que Paulo quer mostrar à igreja, e isso por Jesus Cristo em todas as gerações. Não só para a igreja que foi em Éfeso, essa adoração, mas para a igreja de hoje também. A igreja de hoje precisa adorar, deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, além de adoração e de adorarmos a Deus, nós devemos também louvar ao Senhor, ser grato a Deus com louvores, ser agradecido por cada uma das bênçãos que Deus tem dispensado na nossa vida, na vida da sua igreja.
A gratidão atrai as bênçãos de Deus. A murmuração as afasta. Quanto mais gratos nós formos, mais estaremos próximos do Senhor e o Senhor próximo de nós, na presença do seu Espírito Santo operando em nós. Então vamos agradecer por esse momento que está se passando no mundo inteiro através dessa pandemia, que Deus é poderoso para frear, para extinguir, para repreender essas epidemias, para que o seu nome seja engrandecido e glorificado. É a vontade do Senhor, são os sinais que Deus permitiu que viessem, chegassem até nós, para despertar a sua igreja, para buscar mais adoração, mais louvor, mais comunhão com o Senhor. O salmista, no Salmo 150 e o verso 6, ele encerra, o seu capítulo dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, a última palavra de Salmos. Então nós podemos louvar o Senhor, porque o Senhor já fez grandes coisas na nossa vida e isso alegra o nosso coração. Quando o coração está alegre, satisfeito com a presença do Senhor, ele louva, ele manifesta louvores através da sua conduta, das suas palavras. Terceiro subtópico: a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Isso está ali no capítulo 1, nos versos 6, 12 e 14. A igreja do Senhor deve manifestar essa glória de Deus na igreja, em Cristo, para que o mundo veja, reconheça que existe um Deus, um único Deus verdadeiro, um único Senhor e Salvador, e o único Consolador, que é o Espírito Santo. Então a igreja nunca terá glória em si mesma. A glória não é para nós, não é da igreja. A glória é do Senhor, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Nós não devemos nos gloriar em nada, nós devemos manifestar a glória de Deus na nossa vida. Então, em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. A glória do Senhor chegou até nós, Jesus Cristo se manifestou na nossa vida, o Espírito Santo agiu na nossa vida para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fomos transformados em uma nova criatura, porque a glória de Deus chegou até nós por uma geração que nos antecedeu e que trouxe essa glória, esse evangelho salvador até nós. Nós precisamos manifestar agora essa glória, proclamar a glória de Deus em Cristo Jesus, para que as próximas gerações também possam experimentar a alegria da salvação em sua vida. Então isso deve perdurar por todas as gerações até que Jesus Cristo volte. Então ele enfatiza esse seu pedido com a frase para todo o sempre, que os efésios não negligenciassem, não parassem de anunciar a verdadeira salvação, o genuíno evangelho, as boas novas em Cristo Jesus. Então isso deve ser praticado, encerra aqui o comentarista, por todos os crentes. Todos nós devemos ser anunciadores desta glória. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem as minhas honras às imagens de escultura. Tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, como Deus nos capacitou, tudo o que a igreja faz deve ser para a honra e para a glória do nosso Deus. Graças a Deus,
que a igreja ainda está aqui e ela pode manifestar ainda a glória do Senhor, sendo sal e luz nesse mundo. Então, Paulo intercede pelos Efésios. Moisés, lá em Êxodo 32, intercedeu pelo povo. Nós, a igreja, devemos interceder uns pelos outros, para que todos, num só corpo, que somos membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, sendo Cristo a cabeça, manifestem a glória do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Esta é a lição que nós tínhamos e a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos acompanhar para que nós possamos praticar, sim, esta palavra na nossa vida. Se isto serviu de bênção na tua vida, quer deixar ali um sinal, sinalize, deixe um joinha. Se quiser fazer um comentário, estamos abertos a sugestões, comentários, para que nós possamos nos ajudar e possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.